Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto Conexões Amazônicas, uma iniciativa da Universidade Federal do Maranhão. Para tratarmos sobre esse assunto, recebemos a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, o PGCult da UFMA, Maria Alice Pires Oliveira. Maria Alice, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, pela acessibilidade, por trazer essa pauta tão importante. Começo te perguntando sobre o projeto Conexões Amazônicas. Tem como foco a revitalização da língua do povo Krepan-Kateye. Qual a importância de se revitalizar uma língua indígena e quais os desafios dentro desse processo? Eu diria que é extremamente importante essa revitalização de uma língua indígena, porque uma língua, ela não carrega ali só um vocabulário que vai ser compartilhado, não são só palavras, mas a língua, ela é um arquivo vivo da memória de um povo. Então, eu diria que os maiores desafios que nós vemos e enfrentamos hoje dentro do projeto é justamente essa ruptura intergeracional da passagem dessa língua para os mais jovens. Porque, veja bem, se os jovens não falam essa língua materna, essa língua ela acaba morrendo com aquela geração. Então, ela não é transmitida para as próximas. Então, esse é um desafio muito grande e a gente, dentro do projeto, trabalha justamente com essa ponte intergeracional, que os anciãos, eles transmitam esses saberes para os mais jovens. O projeto é organizado de forma participativa, construído junto às comunidades indígenas. Como é que essas abordagens garantem aí que as ações atendam às reais necessidades e desejos do povo Krepan-Kateye? O projeto, ele é muito participativo, é tanto que nós temos na equipe executora do projeto, nós temos a participação de 2 indígenas, que é a Areuá Timbira e o Fábio Timbira. Então, eles participam ativamente do processo. Nós não vemos assim, nós estamos fazendo pesquisa sobre os povos indígenas, mas nós fazemos pesquisa com os povos indígenas. Então, é a ciência sentando na mesa juntamente com os saberes tradicionais, mas eles estão no mesmo patamar, no mesmo poder, no mesmo respeito. Esses conhecimentos tradicionais, eles são muito importantes e, na verdade, a universidade, ela pode entrar com a infraestrutura, com as ferramentas metodológicas, mas os donos do conhecimento são eles. Então, toda a autonomia, todo o protagonismo são dos povos indígenas. Para chegar até ele, para que esse projeto fosse implantado e desenvolvido, vocês fizeram contato prévio, apresentaram para poder ter uma aceitação? Como é que foi essa parte do processo? Essa parte ela é muito interessante porque esse projeto ele não nasceu assim de uma forma abstrata, digamos, dentro da universidade, dentro de uma sala, de um gabinete. Mas, na verdade, eu digo que ele é um clamor da floresta. Porque uma liderança indígena que eu já conhecia, que era Areuá Timbira, ela me procurou e ela falou, essencialmente, os nossos anciãos estão partindo e com eles a nossa língua materna. Porque ela me disse, atualmente só tem 2 anciãos que são falantes fluentes da língua. Então, se de repente acontece alguma coisa com esses anciãos, essa língua ela é perdida. E quando uma língua se perde, você perde toda uma visão de mundo. Você não perde só aquele vocabulário, só aquelas palavras, mas você perde uma forma de ver, uma forma de existir, que está contida ali naquela língua tradicional. Além do registro da língua, o projeto ele valoriza os conhecimentos dos mais velhos, como você colocou há pouco, e forma jovens pesquisadores indígenas. Como é que essas 2 frentes elas se complementam para o fortalecimento cultural? Eu lembro de uma fala do Daniel Munduruku, que ele é um escritor indígena. Aí ele fala assim, eu perguntei para uma criança indígena o que ela quer ser quando crescer. Ela disse, eu quero ser avô. Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque as comunidades indígenas, elas valorizam muito os anciãos. Ele diz, são nossa biblioteca viva, né? E então ele fala, a criança, ela não está
o velho não está na criança, mas a criança, ela está no velho. Ela passa por várias estações. Então, esses saberes, nós valorizamos muito os anciãos, eles são os detentores dessa língua, são os detentores do conhecimento, mas nós pretendemos passar esses conhecimentos para esses jovens, mas precisa que esses conhecimentos façam sentido para eles. A intenção não é que os jovens apenas façam por obrigação, aprendam por obrigação, mas, acima de tudo, a gente trabalha que eles tenham orgulho dessa língua, que essa língua também ela é um mecanismo de reafirmação da sua identidade, que eles tenham prazer e orgulho mesmo de aprender aquela língua, de falar entre eles, porque eles mesmos comentam que muitos deles, eles saem da aldeia e vão para a cidade para estudar. E muitas vezes eles são questionados, mas você fala a sua língua? Qual é a tua língua? E quando eles não sabem, eles dizem, isso causa um constrangimento muito grande para eles. Então, nós valorizamos os saberes dos anciãos, mas é preciso, fundamental, que esses jovens, eles realmente aprendam essa língua. Muito bem, estamos conversando com a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, a Maria Alice Pires Oliveira. Ela também é coordenadora da Associação Nacional de Ação Indigenista e do Núcleo de Extensão e Pesquisa com Populações e Comunidades Rurais, Negras, Quilombolas e Indígenas da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Maria Alice, o projeto, ele prevê a criação de acervos digitais para preservar registros linguísticos e culturais. Como é que esses acervos eles podem contribuir para a autonomia e também para a disseminação da cultura indígena? Dentro do projeto, temos a implantação desses acervos. Esse projeto ele é pioneiro, a implantação desses acervos também. Esse projeto ele é em parceria com o Museu Emílio Guild, de Belém. A coordenadora geral ela é uma linguista, que é a professora Vilaci Galúcio. E na implantação desse acervo, nós temos todo o material. Nós vamos documentar essa língua, registrar cantos, registrar mitos, fazer todo esse registro e fazer esse acervo, mas não vai ficar dentro da universidade. A ideia é que ele circule, porque nós vamos produzir materiais didáticos, então esse conhecimento, esses dados que são colhidos, eles são devolvidos para a comunidade na forma desses materiais. E eu digo assim, que essa língua vai ser o filme que vai dar origem à série, porque essa é apenas a primeira, mas a ideia é que sejam registradas outras línguas e que todo mundo tenha acesso a esse acervo. O projeto ele conta, como você colocou aí, com parcerias de diversas instituições, citou algumas, pesquisadores de diferentes áreas. Como é que essa relação entre diferentes campos e atores enriquece a abordagem e os resultados esperados? Eu digo assim que a interdisciplinaridade ela é a base do nosso projeto, porque a Amazônia ela é muito complexa, né? O Maranhão ele faz parte da Amazônia Legal, e eu digo que uma disciplina ela não explica, né, todo esse contexto. Então, essa interdisciplinaridade ela é fundamental. Nós temos dentro da equipe antropólogos, nós temos os próprios indígenas, temos arqueólogo, tem o professor Arclay Bandeira, que ele vai fazer todo o registro, né, da arqueologia ali dentro daquele território. A professora Ana Carolina, que ela é antropóloga. Nós temos também o professor Istvan Varga, que ele é médico e antropólogo. Então, toda essa interdisciplinaridade, ela é fundamental dentro desse processo. Até na última oficina que nós fizemos, porque esses saberes, eles são construídos. Nós fazemos as oficinas, nós os ouvimos, construímos esse conhecimento. Então, nessa última oficina, foram feitos muito registro de nomes de plantas, nomes de doença, como é que essas plantas, quais plantas são utilizadas para curar determinada doença, qual o processo que é feito. Então, existe esse processo de escuta. Nós pretendemos também fazer cartilhas voltadas para a saúde, e esses saberes tradicionais deles são muito importantes. Então, se essa língua se perde, é como se nós perdêssemos toda uma farmácia dentro da Amazônia, toda aquela diversidade da Amazônia, né? Nós perdemos uma filosofia de vida,
um modo de ver a vida, de se conectar com a terra. Então, por isso, é muito importante essa revitalização e essa interdisciplinaridade, ela é fundamental. Agora, andamento e sucesso dessa iniciativa, desse projeto. O projeto, como você colocou, ele surgiu a partir de uma solicitação de uma liderança indígena. Como é que essa demanda, partindo da própria comunidade, influencia o andamento e também o sucesso da iniciativa? É muito importante que esse projeto parta deles, né? Nós fizemos, na primeira etapa, reunimos todas as aldeias, porque onde é desenvolvido esse projeto? Ele é desenvolvido na terra indígena Geraldo Toco Preto, que fica em Itaipava do Grajaú, no Maranhão. Dentro do território indígena Geraldo Toco Preto, tem 4 aldeias, que é a Aldeia Esperança, a Aldeia Bonita, a Aldeia Sibirino e a Aldeia Geraldo Toco Preto. Então, na primeira etapa, nós reunimos todas essas aldeias, apresentamos o projeto e pedimos a anuência da comunidade, para que todos concordassem. Então, o projeto saindo de lá é do interesse deles, eles participando, a universidade só tem a aprender com esses conhecimentos e é isso. Em relação aos impactos, quais são esses impactos de longo prazo e o que o projeto Conexões Amazônicas espera gerar para o povo, o Crepanca Cateye e para a preservação das línguas indígenas na Amazônia? A longo prazo, o que nós esperamos é que nós não vamos mostrar esse conhecimento através de artigos, né? A universidade vai publicar os artigos, publicar esses conhecimentos, mas principalmente que esse povo tenha autonomia do seu patrimônio linguístico, que eles comecem a gerir, porque esse projeto não é só documentação, nós fazemos a documentação, mas nós fazemos a revitalização. Então, o conhecimento da língua é com eles. Nós colhemos os dados, vamos produzir os materiais, nós incentivamos. Mas quando nós estamos aqui, dentro do território, são feitas as reuniões. Eles se reúnem para quê? Para passar essa língua. Na última vez que nós fomos, eu fiquei tão feliz porque as crianças elas já apresentaram três cantigas na língua crepã. Antes, eles eram envergonhados. Os anciãos, eles diziam que tinham vergonha de falar a língua. Não foi repassado para os jovens. Por quê? Por causa dos diversos processos de violência que esses povos sofreram. Os povos indígenas, hoje nós temos quase 300 línguas indígenas no Brasil, mas os povos indígenas, eles foram silenciados. Eles foram proibidos de falar sua própria língua. Então, durante muito tempo, esses povos, eles tinham vergonha de dizer que era indígena. Por quê? Por causa da violência, por causa do preconceito. Então, essa língua silenciada dentro desse território, a partir do projeto, agora, quando nós vamos, você já vê todo mundo animado, querendo falar, querendo aprender, pedindo reunião naquela aldeia que ainda não teve. Então, a língua, ela está viva ali dentro daquele território. E no primeiro dia que nós fizemos a reunião, que fomos pedir anuência, então teve assim, um momento muito lindo e muito emocionante, que quando os anciãos se encontraram, então eles tinham a língua, cada um conhecia, mas eles não falavam. Aí nós pedimos, vocês podem conversar na língua? E aí naquele momento que ele começa a conversar com o outro, ele vai vendo que aquela língua estava adormecida dentro dele. Eles começam a falar, eles começam a se entender e todo mundo começa a ficar admirado, querendo também aprender. Então é isso. A Maria Alice, que trouxe alguns materiais produzidos ligados a esse projeto. Um dos materiais produzidos está ligado ao núcleo que ela faz parte, que é uma cartilha, não é isso? Sim. Eu sou do núcleo de extensão e pesquisa com comunidades rurais negras, quilombolas e indígenas da UFMA. E nós produzimos algumas cartilhas voltadas para a saúde, para a prevenção de doenças virais. Foi coordenado pelo professor Estivan Varga. E nós produzimos essas cartilhas com os auaguajá, os gamela, os acroagamela, os guajajara e os capó.
E essa produção dessas cartilhas é um trabalho assim muito rico, porque nós fazemos as oficinas, nós construímos esse conhecimento junto com os indígenas. Você não pode chegar e dizer, olha, esse aqui, a doença é assim, é tratada desse jeito. Primeiro você tem que ouvir como é que eles entendem aquela doença, como é que eles entendem aquele processo de cura. Então, os textos são produzidos, depois são apresentados para eles aprovam esse texto, e é um pouco trabalhoso, porque geralmente eles não têm computador, mas eles têm celular. Então, a tradução é feita pelos próprios indígenas, eles passam para a gente, e aí o professor Istva digita tudo aquilo ali, só que vem como imagem, e é digitado. E aí chega num ponto que não tem determinada letra no teclado. Aí você tem que fazer a pesquisa para saber como você vai colocar aquela letra. Um Y com um tio em cima, que não é do nosso alfabeto. Então, é toda uma pesquisa feita para realizar essa tradução dessas cartilhas. Tem também esse material aqui, que é um colar, e a outra peça, o quê? Temos aqui essa tiara produzida pelo povo Crepã. Eles têm grafismos muito lindos, muito próprio deles, e eles produzem muitas peças de artesanato. A gente chama artesanato, mas eu digo arte. Tá. Porque isso aqui é um colar, é a arte indígena. Esse aqui é um colar que foi produzido pela Areuá e ela me deu de presente. É um colar assim lindo, que eu tenho um sentimento muito grande por esse material aqui que eu ganhei. Esses, então, os materiais produzidos pelos indígenas, apresentados aqui pela Maria Alice, e saber dela sobre os impactos, o que é que ela pensa em relação ao que acontece no momento e perspectivas para o futuro. Os impactos são os mais positivos possíveis, porque, como eu falei, nós já estamos vendo os resultados, já estamos vendo os jovens engajados, as crianças já estão falando também. Já está sendo trabalhado dentro da escola, eles já estão se reunindo para passar essa língua para os mais jovens. Eles se reúnem com os anciãos, tem esses momentos deles quando nós não estamos lá, mas continuam revitalizando. Essa é a revitalização da língua. A gente documenta, mas quem revitaliza é a própria comunidade, porque o conhecimento é deles. E no futuro, o que a gente espera é que realmente esses jovens, essas crianças, eles possam estar falando essa língua herdada dos seus avós. Eles possam ter acesso a esse conhecimento através do acervo, porque pretendemos fazer também lá na aldeia, que eles tenham esse conhecimento e que as próximas gerações já sejam falantes dessa língua dentro do território. Muito bem, recebemos a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, a Maria Alice Pires Oliveira. Ela conversou com a gente sobre o projeto Conexões Amazônicas. Maria Alice, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, pela sensibilidade na escuta, por esse espaço, por você ter nos convidado para apresentar o nosso projeto. Ele é um projeto que ele é muito importante, não só para a comunidade indígena, mas é importante para a ciência, é importante para a universidade, é importante para a sociedade em geral. E viva a nossa sociedade, viva a nossa universidade pública, viva os povos originários e longa vida ao povo Crepã. Muito obrigado. Até o próximo programa.